Olá, pessoal. Muitas vezes acreditamos que a idolatria é quando alguém se ajoelha diante de uma estátua, diante de uma imagem de pau, de madeira, né, ou de pedra, ou de gesso, e faz petições, e faz orações, e pede bênção diante dessa imagem. Muitas vezes acreditamos que a idolatria é só isso aí, porque o próprio Deus fala, lá em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim, nem imagem de escultura, nem semelhança do que há nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, nem nos mares. Não encurvarás a ela e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. E muitas vezes acreditamos que a idolatria é apenas isso, que nós não temos o pecado da idolatria, que nós não deixamos nenhum outro Deus dentro do nosso coração. Mas a idolatria é exatamente quando algo ou alguma coisa ocupa o nosso coração, lugar que deveria ser ocupado só por Deus. Quando alguma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa trajetória de vida, ocupa o nosso coração, tira a nossa atenção, também estamos caindo no pecado da idolatria. Também estamos caindo no pecado daquilo que está em Êxodo 20. Porque olha o que o apóstolo Pedro fala aqui, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Ele é bem claro, na parte B. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Vou repetir. Toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Ou seja, se eu tenho um vício na minha vida e eu sou vencido por esse vício, eu não consigo abrir mão desse vício, eu sou serva desse vício. É vício de pornografia, é vício de drogas, é vício de bebida alcoólica, seja qual for. Se eu tenho alguma coisa na minha vida e eu dou prioridade mais àquela coisa do que a Deus, eu sou serva daquilo, a quem está comigo, a quem está na minha vida. E muitas vezes o Senhor permite as coisas saírem da nossa vida. Muitas vezes o Senhor retira coisas que a gente queria tanto, que a gente se apega tanto, para aprendermos que o lugar no nosso coração pertence só a Deus. Tem que pertencer só a Deus. Eu tive essa experiência há algumas semanas atrás, no meu trabalho, porque eu sou muito de conversar, de abraçar, sou muito extrovertida, né? Então eu tenho uns amigos que quando eu chego no trabalho, eles vêm me abraçar e eles brincam, né? E a gente tem aquele momento de descontração antes de começar o trabalho, e o trabalho flui, legal. Só que teve uma semana que eu cheguei no trabalho e um grande amigo meu, até que eu admiro, ele simplesmente passou por mim e nem me deu bom dia. E aquilo eu fiquei preocupada. Eu cheguei a perguntar a ele, né? Depois de alguns dias ele fazendo isso, passava por mim uma pessoa que chegava a mim, me abraçava e brincava e zoava comigo, né? Que tinha uma certa intimidade comigo de brincar. Uma pessoa idônea, mas que de repente passava por mim, não falava mais nada, passava por mim, não me dava bom dia, não olhava nos meus olhos, passava de cabeça baixa. E eu fui perguntar a ele, né, um amigo, fui perguntar o que eu tinha feito, porque eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei com aquilo no meu coração, aquele aperto, porque eu via ele abraçando outras colegas de trabalho, brincando com outras pessoas, e comigo ele passava direto. E ali eu fiquei preocupada e perguntei a ele o que eu tinha feito contra ele, alguma brincadeira que ele não gostou, que ele interpretou de forma errada, e ele não quis falar. E ali eu fiquei com meu coração pesado, angustiado, e de repente o Senhor falou comigo. Passou-se alguns dias naquela rotina, né, com a pessoa mal olhando para minha cara,
Se eu desse bom dia, ele retornava, mas se eu não desse, ele passava direto, não olhava nem para o lado. E aquilo me deixou angustiada, e o Senhor falou comigo, naquela manhã que eu estava muito angustiada, preocupada demasiadamente, o que eu tinha feito contra ele, por que ele estava assim, por que ele tinha mudado comigo. E o Espírito falou ao meu coração, falou assim: Deus está te ensinando a lidar com frustrações, a lidar com rejeição. Ele falou claro comigo: Deus está te ensinando a lidar com rejeição. E quando o Espírito falou isso, o meu coração se acalmou. Eu falei: Senhor, realmente eu preciso aprender a lidar. Porque quando uma pessoa muda comigo, eu quero saber por que mudou. Por que deixou de falar? Por que não é mais a mesma pessoa? O que eu fiz? É uma preocupação demasiada que tira o meu foco de Deus, que tira a paz do meu interior, que tira a alegria do Espírito. É uma preocupação. É algo como se eu quisesse provar algo para alguém e eu não tenho que provar nada para alguém. As pessoas não é obrigada a falar comigo, não é obrigada a me amar, não é obrigada a me abraçar. As pessoas fazem se quiser, se elas não quiserem, não fazem. E eu tenho que aprender a lidar com isso, a lidar com a frustração, a lidar com rejeição, a lidar com traições. Eu preciso aprender. E naquela manhã o Senhor falou comigo: Deus está te ensinando a lidar com frustrações e rejeições. E ali eu descansei no Senhor. Eu descansei, eu falei: então, se é Deus que está me ensinando, eu quero ser ensinada. E ali eu não me importava mais. Ele passava por mim, eu dava bom dia, ele me respondia de forma distante, seco, né? E foram passando os dias e teve uma tarde que eu fui orar. E muitas vezes já acontece comigo isso, não sei se acontece com vocês. Vocês iam orar por um propósito, numa direção, e de repente o Espírito muda aquela oração. Aquilo que você iria orar, não ora mais. Você ora em outro sentido, você ora outras coisas. Você pede outras coisas que não estava na sua cabeça, que não estava naquele momento de pedir. Acontece muito isso comigo. E naquela tarde eu fui orar ao Senhor, eu entrei no quarto e comecei a orar. E o Espírito colocou palavras na minha boca. E eu comecei a falar: Senhor, eu destrono qualquer ídolo do meu coração. Veja bem, já tinha se passado ali umas 3 ou 4 semanas, praticamente um mês, que aquele moço, aquele irmão, né, aquela pessoa que eu estimo muito, estava totalmente diferente comigo do nada. E nem queria dizer por quê, mesmo eu insistindo para saber o que foi que eu fiz, ele não falava. E naquela tarde, eu orei ao Senhor: eu destrono do meu coração a necessidade de acolhimento. Eu destrono do meu coração a necessidade de que as pessoas gostem de mim, que as pessoas me amem, que as pessoas me abracem. Senhor, eu não preciso disso, porque o Senhor é meu tudo. O Senhor é tudo que eu necessito. Eu destrono do meu coração todo ídolo, toda carência de afeto, toda carência de elogio, toda carência, eu destrono do meu coração. Foi essas palavras que o Espírito Santo me moveu para orar. E eu não ia orar por isso, eu iria orar por outras coisas. Mas naquela tarde o Senhor me moveu com uma força, com uma ousadia muito grande, destronando do meu coração todo o ídolo. O ídolo da dependência afetiva, o ídolo da carência, o ídolo da necessidade de ser querida, o ídolo da preocupação com o que as pessoas pensam ou falam sobre mim. Isso é um ídolo, porque isso estava tirando o lugar de Deus, estava tirando o foco que eu deveria estar em Deus, o meu foco em Deus, o meu coração em Deus. Estava preocupada com o que as pessoas estão pensando ou fazendo. E isso é um tipo de ídolo no nosso coração. E o Senhor permitiu aquele homem se afastar, aquela pessoa virar totalmente comigo, do nada. E quando eu orei assim, à tarde, no outro dia eu cheguei no trabalho, e tem um cantinho lá do café, né, que a gente costuma tomar um cafezinho antes de começar a trabalhar.
E eu cheguei lá, não sou de tomar café, quem me conhece sabe que eu não gosto de café, de ficar tomando café, mas nessa manhã me deu vontade de tomar um cafezinho puro. E eu cheguei lá naquele cantinho, quem estava lá? Aquela pessoa, aquele meu amigo estava lá, estava só ele. E eu naturalmente peguei o cafezinho e dei bom dia a ele, e ele, do nada, falou comigo, me perguntou como eu estava, me deu bom dia, sorriu para mim. Foi algo assim, algo de Deus, algo tremendo. Aquilo, seja lá o que foi, que estava no coração dele, não estava mais. Porque no momento que eu destronei do meu coração a necessidade, a preocupação com o que as pessoas pensam, ou falam, ou fazem contra mim, naquele momento, o Senhor permitiu que ele voltasse como era comigo. E ele voltou como se nada tivesse acontecido. Voltou a brincar comigo, a sorrir, a conversar. E a gente ficou ali uns 10 a 15 minutos conversando. Ele perguntou dos meus filhos, da minha vida. Eu conversando com ele também, não toquei no assunto. Não perguntei por que ele mudou comigo. Deixei para lá porque eu percebi que era a mão de Deus que estava ali naquele momento. Eu percebi que Deus estava me ensinando. E quando Deus está nos ensinando, a gente tem que ficar em silêncio e deixar Deus agir. Então essa foi uma experiência tremenda que eu tive durante esse mês, né? Mês passado para cá, eu tive essa experiência de como Deus está me ensinando a ter o coração só para Ele. Qualquer coisa que você tiver no seu coração, seja filho, seja amores, seja emprego, seja casa, seja carro, qualquer coisa que você tiver no seu coração, ou até na questão emocional, carência, dependência afetiva, né, paixão desenfreada, Deus vai tirar do seu caminho para você aprender a depender só de Deus. Aprender a ter o seu coração livre para Deus. Ter os seus olhos focados só em Deus. Não focado em pessoas e nem em coisas, mas focado só em Deus. E Deus tem me tirado tantas coisas. E é tão doloroso a gente perder quem a gente ama, o que a gente quer, o que a gente acredita que não vamos viver sem aquilo. É tão doloroso. Mas Deus tem tirado, assim como Ele afastou aquele amigo para me ensinar a destronar do meu coração a necessidade de me sentir querida, de me sentir acolhida, ou a necessidade de querer saber o que as pessoas pensam a meu respeito, que eu fico preocupado, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, porque ela mudou comigo. É uma necessidade, é um ídolo que a gente alimenta e tira o lugar de Deus do nosso coração. Tira, impede a ação de Deus na nossa vida. Impede que Deus venha fluir na nossa vida, porque o coração não pode estar ocupado. A lei da física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Assim, no mundo espiritual também. Ou você se preocupa com as coisas do mundo, ou você se preocupa com suas necessidades, ou você se preocupa com o reino de Deus, ou se preocupa em agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. E Deus tem tirado, tem me ensinado a destronar, tem tirado Ele mesmo, me mostrando, me revelando os ídolos emocionais que estavam no meu coração. E que é necessário abrir mão. Abrir mão de qualquer dependência emocional, de qualquer carência. É necessário abrir mão para que o poder de Deus opere em mim. Porque o poder de Deus opera na nossa fraqueza. E essa foi uma experiência que eu tive e até hoje esse meu amigo fala comigo abertamente, me abraça, está normal comigo, como sempre teve. É isso aí que o Senhor quer nos falar neste dia. Shalom para todos.